Olá, meus amigos, este é o canal Resenha Forense e eu sou o professor Marcelo Pichara da Silveira. Seja bem-vindo de volta ao nosso curso, pequeno curso, na verdade, de Tribunal do Júri, 12º encontro. Hoje a gente estuda os debates em plenário, tá? Uma parte muito importante, é o júri vivo mesmo, né? É onde a coisa pega. Se você gosta do canal, curta o vídeo, se inscreva e também ajude o Resenha Forense no Apoia-se com apenas R$ 2 por mês, ou no Vaquinha, ou ainda sendo membro. Todos os links aqui embaixo, assim como o nosso caderno que a gente passa a estudar agora. E tem um dele, introdução. Depois da instrução probatória, surge o que todos mais aguardam no Tribunal do Júri, né? Quem vai assistir quer ver isso aí, debate, quer ver o circo pegar fogo, né? As regras do debate constam dos artigos 476 a 481 do Código de Processo Penal e a gente vai estudar tais dispositivos justamente hoje, na 12ª aula. Item 2 da aula de hoje, então, início dos debates, acusação com a palavra. O Código de Processo Penal estipula em seu artigo 476 caput que, uma vez encerrada a instrução, o juiz-presidente deverá conceder a palavra ao órgão acusatório, que então exporá sua tese acusatória nos limites da pronúncia. Caso o Ministério Público argumente também pela condenação por dolo eventual, não haverá problema algum se constar da pronúncia a imputação de crime sem especificação da modalidade do elemento subjetivo. Neste sentido, Superior Tribunal de Justiça, agravo regimental no recurso especial 1.845.152, do Rio Grande do Sul, relator ministro Joel Ilan Paciornik, ou Paciornik, não sei pronunciar o nome dele. Quinta turma, julgado em 28 de abril de 2020, um julgado bastante recente. Nesta fase aí, o parquê, né, a acusação, também deve sustentar, se for o caso, a existência de circunstâncias agravantes, ou seja, de questões que repercutem na segunda fase de aplicação da pena pelo magistrado. Uma pergunta, né? Olha, o assistente da acusação tem espaço de fala, ninguém duvida disso. A questão que se impõe é quando ele deve falar, né? Antes ou depois do promotor? A resposta está no código. O assistente da acusação falará depois do Ministério Público. Parágrafo 1º do artigo 476 do CPP. A acusação terá tempo de 1h30 para expor sua tese. Artigo 477 caput do Código de Processo Penal. Caso haja mais de um acusador, eles deverão combinar entre si a distribuição do tempo. Se não houver um acordo, o tempo terá de ser dividido pelo juiz-presidente, que jamais poderá exceder o lapso máximo da 1h30. Parágrafo 1º. Pergunta: e se houver mais de um réu, como é que funciona? Havendo mais de um acusado, o tempo para acusação será acrescido de 1 hora. É o parágrafo 2º do artigo 477 do Código de Processo Penal. Beleza, tranquilo, né? Já já vou fazer uma revisão de estudo dos tempos, fiquem calmos. Vou colocar uma tabela aqui, bastante didático. Respira aí, vamos que vamos. Item 3 do caderno. Contraditório nos debates. Defesa com a palavra. Depois da fala da acusação, a defesa terá a palavra. Parágrafo 3º do artigo 476 do Código de Processo Penal. Assim como a acusação, naturalmente, né, a defesa terá ao mesmo tempo, de 1h30, em regra, para expor sua tese. Artigo 477 caput do CPP. Caso haja mais de um defensor, eles deverão combinar entre si a distribuição do tempo. Se não houver um acordo, o tempo terá de ser dividido pelo juiz-presidente, que jamais poderá exceder o lapso máximo da 1h30. Parágrafo 1º. Uma pergunta: e se houver mais de um réu, como é que fica? Havendo mais de um acusado, o tempo para a defesa também será acrescido de 1 hora. Mesma coisa, né? Replica aqui o que eu já falei da acusação, mas é o parágrafo 2º do artigo 477 do Código de Processo Penal. Item 4 da aula de hoje. Contraditório nos debates. Réplica e tréplica. Vejam, prestem muita atenção nisso, tá? É muito interessante. A acusação, o Ministério Público, tem a faculdade de replicar, caso no qual haverá tréplica pela defesa. Então é acusação, defesa, réplica, tréplica, tá? Mas a réplica é facultativa pela acusação. E eu escrevi ali no caderno, né? Admitir-se-á a reinquirição de testemunhas já ouvida em plenário. Parágrafo 4º do artigo 476 do Código de Processo Penal. Para o STJ, o assistente da acusação tem direito à réplica, pouco importando qual é a posição do Ministério Público. Neste sentido, o STJ, claro, recurso especial 1.343.402 do Estado de São Paulo,
Relator, ministro Laurita Vaz, quinta turma, julgado em 21 de agosto de 2014. É importante, no entanto, deixar claro que só não haverá réplica se efetivamente a acusação nada disser sobre o mérito. Caso o promotor de justiça diga que não fará uso da réplica porque, abre aspas, comprovada está a autoria e a materialidade, fecha aspas, então o conteúdo abriu margem de discussão, né? O promotor disse que a autoria e a materialidade estão comprovadas. Ele entrou no mérito, né? Então fiquem atentos com isso. E assim, se o promotor abriu margem de discussão, ele atuou com uma réplica, né? Isso funciona como réplica. E se ele atuou com a réplica, sobrevém o direito de tréplica pela defesa. Neste sentido, por exemplo, o exemplo até, na verdade, é do Guilherme Madeira Desenho, aqui citado, né? Quando o MP falar, não farei réplica porque comprovada está a autoria e a materialidade. Né? Ele dá esse exemplo, mas concorda com ele e dando outro exemplo, com outras palavras, mas o raciocínio é o mesmo, o Norberto Avena e de resto toda a doutrina. Para o professor Renato Brasileiro de Lima, a defesa não tem a obrigação de fazer a tréplica. Cabe ao defensor avaliar se a tréplica é ou não é conveniente, dentro da linha de estratégia traçada pela defesa. Então, embora a réplica seja feita pela MP, e é uma faculdade para MP, também acaba sendo uma faculdade a tréplica, caso feita a réplica, ou seja, é uma faculdade para a defesa a realização da tréplica ser feita a réplica. Né? A tréplica ser feita a réplica. Agora sim. Meus amigos, olha só. A acusação e a defesa terão 1 hora neste momento de réplica e tréplica. 1 hora cada um, né? Em outras palavras, a acusação tem 1 hora para a réplica e a defesa tem 1 hora para a tréplica. Artigo 477, caput do Código de Processo Penal. Uma pergunta aí. E se houver mais de um réu, como é que ficam os tempos, né, de réplica e de tréplica? Havendo mais de um acusado, o tempo para a acusação e para a defesa será elevado ao dobro. Então, se tinham 1 hora para um réu, terão agora 2 horas para mais de um réu. Né? É tão simples quanto parece. Parágrafo 2º do artigo 477 do Código de Processo Penal. Em suma, está aqui a tabela. Ó. Vejam vocês que eu fui bem didático. Né? Quando fala acusação com um réu apenas, o prazo dela de fala é de 1 hora e meia. Quando fala defesa com apenas um réu, ela tem 1 hora e meia também. O tempo de réplica, então, da acusação com apenas um réu é de 1 hora. E o tempo de tréplica pela defesa, quando há apenas um réu, é de apenas 1 hora também. Agora, quando há 2 ou mais réus, o tempo inicial, né, a fala inicial da acusação é de 2 horas e meia. Defesa também com 2 horas e meia. Aí a réplica diminui um pouquinho, né? 2 horas para réplica, 2 horas para tréplica. Tá bom? Tranquilo, né, pessoal? É só decorar mesmo. Item 5 do caderno da aula de hoje. Esse item é muito interessante, né? Argumentos proibidos. Né? O que você não pode falar no júri sob pena de nulidade. Para equilibrar o jogo, né, esse jogo de xadrez aí, a lei traz alguns pontos de invocação proibida pelas partes durante os debates ali no plenário. E a regra é muito séria, tá? Cansei de ver julgado nulificando o júri por conta de desrespeito a esse dispositivo que a gente vai estudar agora. Então, essa regra, ser descumprida, gera invalidade. É muito raro não haver invalidade. E é o que consta do artigo 478 do Código de Processo Penal, que proíbe as partes, ou melhor, que a entonação foi incorreta, que proíbe as partes, né, de, durante os debates, ali na sessão de julgamento, fazer referências. Primeiro, à decisão de pronúncia ou às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, enfim, ao todo da pronúncia, ao inciso primeiro, a determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado, ainda inciso primeiro, ao silêncio do acusado, inciso segundo, ou, finalmente, a ausência do interrogatório por falta de requerimento em seu prejuízo. Mais uma vez, inciso segundo. Então eu coloquei 4 bolinhas aí no caderno, mas nós temos 2 incisos, né? E eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre a leitura da pronúncia na sessão de julgamento, porque isso é bastante discutido e eu gostaria que vocês prestassem muita atenção agora na aula. Em pesquisas de alguns julgados e também de considerável setor da doutrina, eu notei que a hermenêutica mais usual do inciso 1º do artigo 478 do Código de Processo Penal é a seguinte:
As partes até podem, tá? Isso é curioso, elas podem até fazer referências à decisão de pronúncia, mas, não de maneiras que possam denotar algo além do conteúdo da pronúncia, que, como é ser disso, se limita justamente aos elementos de autoria e de materialidade, né? A pronúncia é uma decisão sequinha, como eu falei na primeira e também na segunda aula deste curso. Damásio, evangelista de Jesus, agora saudoso professor, né? Infelizmente faleceu recentemente, muito querido. Mas o Damásio nos forneceu, né? Eu escrevi que nos fornece, mas ele forneceu como professor 2 exemplos bem pedagógicos, capazes de mostrar quais são, afinal, essas vedações impostas não apenas à acusação, né, ao MP, mas também ao advogado de defesa, né? Tanto que eu coloquei uns grifos ali no caderno, né, uns destaques em negrito, para situações além da leitura da pronúncia. Peço licença para ler aqui a lição do Damásio de Jesus. Olha o que ele escreveu. O legislador houve por bem restringir a manifestação das partes em plenário, proibindo-lhes fazer alusão à pronúncia e às decisões que confirmaram a entonação está incorreta, mas a fala é essa. Ou ainda ao uso de algemas, né, como argumento de autoridade, seja para beneficiar ou prejudicar o acusado. De notar que a disposição não impede que as partes mencionem a pronúncia ou uso de algemas, de modo geral, mas tal referência como argumento de autoridade que vise ao benefício ou prejuízo do acusado. Assim, verbi gratia, né, que seria, por exemplo, fica proibido ao promotor de justiça argumentar que o réu foi o autor do crime, porque assim disseram os desembargadores do Tribunal de Justiça que o pronunciaram. Entenderam o sentido? A defesa, segue Damásio de Jesus, de modo semelhante, veda-se dizer que o réu é inocente e não ostenta qualquer periculosidade, na opinião do juiz presidente, porque este indeferiu o requerimento da acusação para a colocação de algemas. Então vejam vocês que o dispositivo atinge defesa e acusação, tá? A proibição vale para os dois lados. Proíbe-se ainda a referência ao silêncio do acusado no interrogatório ou à sua ausência por falta de requerimento. Com isso, o legislador deu maior concretude à garantia constitucional do nemo tenetur sede tegere. Certo? Continuando aqui a nossa aula, é preciso tomar muito cuidado com essas ocasiões, portanto, não é? Eugênio Pacelli de Oliveira assevera que a vedação aos termos da pronúncia encontra exceção apenas quando relativo à questão de direito, inexistência de causa de aumento ou qualificadora, por exemplo. No fim das contas, meus caros, a apreciação disso acaba sendo de algum modo subjetiva, tá? O problema da Lei Federal 11.689 de 2008, que como se sabe reformou o CPP, né, foi a gritante contradição que ela acabou criando aqui. Se de um lado, né, pelo menos na minha modesta visão, se de um lado ela proíbe as partes de mencioná-las nos debates orais, de outro, no parágrafo único do artigo 472 do CPP, ela diz que os jurados receberão cópias da pronúncia ou, se for o caso, das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação. Então, não pode citar, mas recebem as peças, né? Como é que fica? E esse último dispositivo aí, o parágrafo único do 472 do CPP, certamente influenciou o entendimento do STF, por exemplo, por ocasião do julgamento do RHC número 120.589 do Mato Grosso, onde a ementa o menciona expressamente, até como item de fundamentação daquele julgado, né? Dizendo justamente isso, que não é a leitura em si da pronúncia que poderá nulificar o julgamento, não é bem assim. E, em resumo, o que o RHC 120.589, que eu acabei de citar do STF, né, o que esse julgamento ancora é o entendimento segundo o qual a mera leitura do resultado de um rés interposto contra a pronúncia, e por lógica processual da própria pronúncia, porque, como se sabe, os recursos não passam de um prolongamento das ações, né? Já diz Araquém de Assis, né, que fala em recurso como prolongamento da ação originária. Então, a rigor, a decisão em recurso do recurso em sentido estrito contra a pronúncia acaba sendo uma decisão da pronúncia em seu mérito, né? Mas, enfim, a leitura, seja da decisão do tribunal pronunciando, seja da pronúncia em primeiro grau no plenário, não configura a nulidade prevista ali pelo artigo 478 caput do Código de Processo Penal, com a ressalva, né, de que a leitura não deve soar como um argumento de autoridade
que beneficie ou que prejudique o réu, tanto faz. E há vários e vários julgados do STJ com o mesmo entendimento. Eu coloquei algumas emendas no caderno, vou colocar aqui na tela, ó. Prestem atenção. Primeira emenda. Conforme entendimento desta Corte Superior, a mera menção ou mesmo leitura da pronúncia não implica obrigatoriamente a nulidade do julgamento, até mesmo pelo fato de os jurados possuírem amplo acesso aos autos. Precedentes, súmula 83/STJ, nesse sentido, então, agravo regimental no ARESP 435546 do Rio Grande do Sul, relator ministro Félix Fischer, quinta turma, foi julgado em abril de 2015. Olha a segunda emenda aí, ó. A mera referência pelo assistente de acusação à sentença de pronúncia, com a menção de que haveria em desfavor do réu a existência de indícios de autoria e prova da materialidade, não constitui argumento de autoridade que prejudique o acusado e eive de nulidade o julgamento pelo Conselho de Sentença, nos termos do artigo 478, inciso 1º do Código de Processo Penal. STJ, agravo regimental no recurso especial 1444570/SP, relatora ministra Maria Tereza de Assis Moura, sexta turma, foi julgado em 12 de fevereiro de 2015. Mais uma emenda, ó. Esta Corte Superior, em inúmeros julgados, já reconheceu que mera menção ou mesmo leitura de pronúncia não implica obrigatoriamente a nulidade do julgamento, até mesmo pelo fato de os jurados possuírem amplo acesso aos autos. Assim, somente fica configurada a ofensa ao 478, inciso 1º do CPP, se as referências forem feitas como argumento de autoridade que beneficia ou prejudica o acusado. Precedentes. Neste sentido, agravo regimental no ARESP 30837/SP, relator ministro Sebastião Reis Júnior, sexta turma, julgado em outubro de 2014. Mais uma emenda aí, ó. Essa eu acho que é mais recente, olha aí, ó. A parte que pede aos jurados para fazerem leitura individual e silenciosa da sentença de pronúncia não incorre em desobediência ao artigo 478, inciso 1º do CPP. Um parêntese, você, colega advogado, colega promotor, olha que estratégia interessante, né? Ah, senhores jurados, leiam silenciosamente, por gentileza, a decisão de pronúncia e reflitam. Não há nulidade, segundo o STJ. Mais uma emenda, e agora eu prometo que é a última. A intenção do legislador, esculpida no artigo 478, inciso 1º do CPP, não foi a de vedar toda e qualquer referência à decisão de pronúncia e às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, mas evitar que o Conselho de Sentenças seja influenciado por decisões técnicas, impingindo aos jurados o argumento de autoridade. STJ, agravo regimental no ARESP 429039 de Minas Gerais, relator ministro Rogério Schietti Cruz, sexta turma, julgado em setembro de 2016. Então, acho que está bem pacífico, né? E não basta citar o STJ, né? Não bastasse o STJ, temos os tribunais de justiça. Olha só, também é muito fácil encontrar decisão, encontrar esta posição, né? Nos tribunais de justiça, como eu falei. E eu dei exemplos aqui no caderno. Ó. Primeiro julgado, TJ do DF. Penal e processual penal. Incabível preliminar suscitada de nulidade do julgamento em desobediência da leitura da pronúncia em plenário, já que esta não causou qualquer prejuízo ao réu. Segunda emenda, agora do Tribunal de Justiça Gaúcho. A mera referência à impossibilidade legal da leitura da pronúncia em plenário e ao fato de que tal peça estava disponível aos jurados não configura violação ao 478, inciso 1º do CPP. E por fim, olha, o Tribunal Mineiro aí também, ó. O legislador infraconstitucional, com as alterações conferidas à norma prevista no 478 do CPP, não pretendeu a vedação de toda e qualquer referência à decisão de pronúncia e outras, mas antes extirpou às expressas a possibilidade de manipulação dos intitulados argumentos de autoridade, ou seja, dos artifícios destinados a provocar a sensação de causa decidida nos leigos jurados. Muito bem, voltando à aula aqui, sem ler tanta ementa agora, vamos voltar ao caderno. Meus amigos, eu penso que a atual configuração do Código de Processo Penal, e meu pensamento não importa nada, né? É só uma opinião mesmo, mas eu penso que ela não merece escapar de críticas, tá? O problema que eu quero enfrentar aqui é o seguinte: como crer que o leigo, né, o Conselho de Sentença é leigo, são jurados leigos, mas como que a gente pode acreditar que o jurado leigo que realmente entenderá que a pronúncia não é uma chancela, né, de acusação do judiciário? Até em que ponto o juiz deve, como presidente do júri, explicar aos jurados essa questão? Todos os juízes são capazes disso? Ficam os questionamentos.
Ao seu modo, Fernando da Costa Tourinho Filho também critica severamente essa faceta aí da lei de 2008, né, das reformas da lei 11.689 de 2008. Tanto que ele escreveu, ó, proibição de referência à pronúncia como argumento de autoridade. E diz Tourinho Filho. O Código proíbe, possa o acusador, proceder à leitura da pronúncia. Essa disposição é curiosa. Se a pronúncia está fazendo o mesmo papel do libelo, se cada jurado recebeu uma cópia da pronúncia, por que cargas d'água o promotor não pode fazer referência à pronúncia? Se esta deve limitar-se, como exige a lei, à prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, que razões levaram o legislador a erigir à categoria de nulidade a leitura da pronúncia pelo acusador? Se o juiz na pronúncia foi feliz ao apreciar a prova, por que o acusador não pode fazer referência à perspicácia do juiz pronunciante? E como poderia o juiz pronunciante dizer com impropriedade coisas que pudessem prejudicar o réu? Por acaso estaria o acusador impedido de solicitar a algum jurado a fineza de proceder à leitura do texto contido na página 3 da pronúncia, onde estaria a matéria proibida? Se a pronúncia, mesmo como juízo de admissibilidade, vai substituir o libelo, não é o não senso. Vou ler de novo. Se a pronúncia, mesmo como juízo de admissibilidade, vai substituir o libelo, é um não senso, verdadeira aberração e estultice sem nome, proibir o acusador de ler trechos da pronúncia que o impressionaram pela clareza dos argumentos. A elaboração de uma lei exige seriedade. Então, Tourinho Filho bateu bastante nessa parte da reforma. E acho que ele tem a razão. Enfim. Voltando mais uma vez ao nosso texto. Além de todas as considerações aí, é preciso sopesar o seguinte. Será que um argumento de autoridade, vedado, portanto, tá? Ninguém duvida disso. Mas será que um argumento de autoridade é realmente possível de ser auferido só objetivamente, digamos assim? Eu citei no rodapé, né, do caderno uma posição de Nereu José Giacomoli, que entende que haverá expansão da argumentação pelo simbolismo de sua existência e ilustra algumas falas. Né? Na pronúncia, o juiz disse: 3 desembargadores experimentados afirmaram: se não fosse perigoso, não estaria algemado. De algemas falam por si só, ou melhor, as algemas falam por si só e assim por diante. Mas enfim, vejam só, se eu digo A deve ser B, então C, com um tom de voz em X decibéis, e se digo a mesmíssima frase com X mais 20 decibéis, será que o argumento de autoridade não fica travestido de elementos extremamente subjetivos? Né? Essa é uma pergunta interessante. A documentação dos autos, posteriormente, é efetivamente capaz de lograr um exame dessas particularidades humanas? A ata do júri vai noticiar como? Ele foi ríspido, né? O promotor gritou: a pronúncia diz que há materialidade e autoria. Agora, se o promotor disser a pronúncia diz que há materialidade e autoria. Olha a diferença, né? O que é argumento de autoridade? Percebam como é muito subjetivo esse tipo de coisa. Às vezes parece que a colocação não é um argumento de autoridade, mas num dado contexto ela é sim. Então, é complicado. E não só, meus amigos. Está proibida ainda a invocação de provas mirabolantes e inéditas não carreadas aos autos com 3 dias úteis de antecedência. Ok, essa regra é perfeita, né? Essa pitoresca cena de filme vem proibida no artigo 479 caput do Código de Processo Penal, segundo o qual, durante o julgamento, não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 dias úteis, dando-se ciência à outra parte. Regra importantíssima, tá? O STJ salienta que não basta juntar o documento dentro dos 3 dias úteis. Presta atenção nisso, né? Olha só como decidiu o STJ. Este prazo de 3 dias úteis se refere também à ciência, à própria ciência da outra parte. Ou seja, tanto a juntada aos autos do documento ou objeto a ser exibido quando do julgamento, bem como a ciência desta juntada à parte contrária. Neste sentido, recurso especial 1.637.288 de São Paulo, relator ministro Rogério Schietti Cruz, sexta turma, julgado em agosto de 2017. Como explica o professor Renato Brasileiro de Lima, esse prazo de 3 dias úteis deve ser computado a partir da data do julgamento, voltando-se no tempo e valendo-se do critério do artigo 798 do CPP. Assim, explica Renato Brasileiro, se o julgamento estiver marcado para o dia 15, que é uma quarta-feira, o documento pode ser juntado aos autos até o dia 10, que é uma sexta-feira.
Isso porque o artigo 479 do CPP exige transcurso de 3 dias úteis. Logo, levando-se em consideração os 3 dias anteriores ao dia 15, o prazo terminaria no domingo, um dia 12, que não é dia útil. Transfere-se, portanto, para o dia 10, que é a sexta-feira anterior. Esse é o exemplo bem dado pelo Renato Brasileiro, que explica bem a regra, né? Acrescenta aqui o parágrafo único do artigo 479, meus amigos, que a proibição do CAPT abarca até mesmo a leitura de jornais ou qualquer outro escrito, bem como a exibição de vídeos, gravações, fotografias, laudos, quadros, croquis ou qualquer outro meio assemelhado, cujo conteúdo possa versar, né, sobre a matéria de fato submetida à apreciação e julgamento dos jurados. A jurisprudência aqui pondera uma coisa interessante, né? A explanação em plenário pelo Ministério Público sobre o conceito de dolo eventual, por exemplo, né, sem que tenha sido sustentada tese nesse sentido, o que se confirma, inclusive pela ausência de quesitos sobre o tema, não implica nulidade do julgamento, de maneira que referências doutrinárias não podem ser equiparadas aos documentos cuja leitura ou exibição são vedadas no 479 do CPP. Nesse sentido, o STJ, agravo regimental no RESP 1.285.462, Estado de São Paulo, relator ministro Sebastião Reis Júnior, sexta turma, julgado em 30 de junho de 2015. Aliás, para citar mais uma vez o STJ, né? O STJ também já entendeu que referência a repertórios jurisprudenciais que não digam respeito ao caso submetido a julgamento não estão abrangidos pela proibição constante do 479 do CPP. Recurso especial 1339266 do DF, relatora ministra Maria Tereza de Assis Moura, sexta turma, julgado em junho de 2014. Voltando e prosseguindo, né? Nada impede, igualmente, a apresentação de organograma resumindo os fatos, né? O PowerPoint, por exemplo, já que o organograma nada mais é do que um roteiro, né? Conferindo maior clareza à exposição dos fatos constantes dos autos, o qual, por óbvio, não configura documento, não sendo necessária, assim, a observância de antecedência de 3 dias úteis para sua juntada e ciência à parte contrária. STJ, HC 174006, relatora desembargadora convocada do TJ do Pernambuco, Alderita Ramos de Oliveira, sexta turma, julgada em agosto de 2012. O STJ já decidiu ainda que a certidão de antecedentes criminais é documento que ordinariamente integra o processo, com a finalidade de subsidiar o juiz togado para a dosimetria da pena e fixação do regime, devendo a juntada ocorrer com prazo suficiente, né, os 3 dias úteis antes do julgamento, para a ciência da parte contrária. Só que o STJ entende que não haverá invalidade quando a folha tiver sido juntada bem antes da sessão de julgamento, sendo colacionada depois mera atualização dos dados que já constavam dos autos. Nesse sentido, STJ, habeas corpus 380-337 do Rio de Janeiro, relator ministro Félix Fischer, quinta turma, julgado em outubro de 2017. Tão séria é essa regra que a gente acabou de estudar aqui, meus amigos, que a lei assegura que as partes, acusação e defesa, e jurados também, poderão, a qualquer momento e por intermédio do juiz-presidente, pedir ao orador que indique a folha dos autos onde se encontra a peça por ele lida ou citada, facultando-se ainda aos jurados solicitar-lhe, pelo mesmo meio, o esclarecimento de fato por ele alegado. Artigo 480, caput do Código de Processo Penal. Tem de estar nos autos, né? Quod non est in actis, non est in mundo. O que não está nos autos, não está no mundo. Isso é regra de ouro do júri. Item 6 do caderno. Diligências após o final dos debates. E é o último ponto da aula de hoje. Uma vez finalizados os debates, o juiz-presidente do Tribunal do Júri deverá perguntar aos jurados se eles se sentem habilitados a julgar ou se ainda precisam de outros esclarecimentos. É o parágrafo 1º do artigo 480 do Código de Processo Penal. Caso haja dúvida sobre alguma questão fática, o juiz prestará esclarecimento à luz dos autos. Parágrafo 2º. Neste momento procedimental, os jurados terão acesso ao caderno processual, aos autos, portanto, e também aos instrumentos do crime, se assim solicitarem ao juiz que preside a sessão. Parágrafo 3º. Então, em tese, o jurado pode ver a arma do crime, não tem problema nenhum. Uma possibilidade aqui é socialmente desagradável.
Caso a verificação de qualquer fato acabe sendo reconhecida como essencial para o julgamento da causa e não puder ser realizada imediatamente, o juiz-presidente dissolverá o Conselho, ordenando a resolução das diligências entendidas necessárias, artigo 481, caput do Código de Processo Penal. Isso mostra a importância do rito até a pronúncia, né? Até então, toda a instrução tem de ser pertinente para a apreciação cabal do caso. Caso a nova diligência necessária consista na produção de uma prova pericial, o juiz-presidente nomeará expert desde logo com a formulação dos quesitos. Facultar-se-á às partes, igualmente, a apresentação de seus próprios quesitos, com a indicação da assistência técnica, em 5 dias é o parágrafo único. Mas essa saída aí não agrada a todo mundo não, né? Imagina que frustração que deve ser acabar com o júri no final e ver que não deu em nada, né? Muito bem, foi a 12ª aula, eu volto com a 13ª aula para estudar o questionário e a votação. Um abraço e até mais. Tchau.